Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às dúvidas da audiência sobre indiferença. Você já presenciou uma situação que alguém foi indiferente? Tem alguma dúvida sobre este sentimento? Mande a sua dúvida para cá no 11 99 831 8195. Nós recebemos aqui hoje a presença do irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Irmão Damásio, para começar, queria perguntar, qual é a vibração espiritual que a indiferença pode atrair para a nossa vida? Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Ela traz uma vibração ruim, porque Jesus não é indiferente em momento algum. E como tudo vibra neste mundo, a religião divina nos ensina, nós naturalmente atrairemos uma vibração de espíritos que desejam a indiferença, ou seja, a gente fingir que não está vendo, fingir que não nos importamos com a dor, com as dificuldades, também com as vitórias da vida das pessoas. O que Jesus quer é que nós nos importemos uns com os outros, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Tá certo, você fica à vontade também para trazer a sua dúvida, estamos ao vivo agora, você pode falar com a gente pelo 11 99 831 8195. Irmão Damásio, nós vamos começar com as duas primeiras perguntas que deixaram aqui na nossa produção. Muito obrigada a você que participa e confia também as suas questões à religião do terceiro milênio. São duas perguntas porque elas se assemelham, então são ouvintes e telespectadores que preferiram não se identificar. Vou trazer as duas aqui. Eu tive dificuldade de relacionamento com uma pessoa próxima e eu orei muito. No início eu até tive uma melhora, mas depois decidi me afastar dela por diversas razões. Eu devo continuar orando por essa pessoa? E na sequência uma outra pergunta que é muito próxima. Eu escolhi ignorar uma pessoa porque não conseguimos nos entender. Achei melhor do que ficar guardando rancor pelo que ela me fez. É errado me afastar de uma pessoa com quem não consigo me entender? Então vamos lá, as respostas às duas perguntas. A primeira é se devemos continuar orando por uma pessoa com a qual não nos estamos entendendo. Sim, essa deve ser a primeira e talvez dentre as mais importantes providências que devemos tomar. Paulo diz que a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade neste século. E o irmão Paiva Neto sempre nos ensina que tudo é espiritual, seja para o bem ou tristemente para o mal. Então, quando oramos, nós vamos resolvendo as questões na causa, no nosso espírito. Ora, o próprio criador deste programa, em seu blog paivaneto.com, ele diz que orar em conexão com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo é amar e agir. Portanto, orar em conexão com Deus, orar com sentimento de amor. Deus é amor. Orar com verdade, a palavra de Deus é verdade. Deus é justiça, inclusive para com a gente mesmo. Será que aquele meu comportamento, aquela minha fala foi adequada? Porque às vezes nos desentendimentos, muitos de nós atribuem sempre a falha a outra pessoa. Mas é preciso esse exame de consciência nosso. E aí a segunda pergunta diz se é errado nos afastar de uma pessoa que não se consegue entender. Sim, é um grande equívoco nos afastarmos, mas vamos compreender por quê. Porque muitas vezes nós próprios suplicamos a Deus a oportunidade de nascermos e de nos reconciliarmos, quer dizer, de nos entendermos de novo com aquela pessoa, com aquele ser que talvez em outras existências, algumas rusgas, alguns desentendimentos surgiram. Então, dentro da lei divina, a oportunidade da reconciliação, como o Mestre nos orienta em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. No caminho é nesta vida. E esse reconciliar começa primeiro dentro da alma, quando nós não guardamos ressentimentos, rancores e fazemos tudo o que é possível para que esse entendimento se dê. Primeiro revisitando os nossos comportamentos, a nossa postura e buscando corrigir. Mas também não rotulando a outra pessoa por aquela atitude que talvez não tenha sido boa, porque nenhum de nós é os erros que comete, nem os acertos. Nós somos um combo completo de acertos e erros, porém Deus nos dá a chance de todo dia melhorarmos, sermos melhores. E isso é preciso ter disposição. Agora, se você fez a sua parte,
reconciliou-se primeiro dentro de si, dentro do seu coração, não guardando sentimentos de ódio, de mágoa, de vingança, nada disso, mas compreendendo a outra pessoa, você já deu esse passo da reconciliação. Porém, se a outra pessoa não deseja dar esse passo, é porque talvez ela não esteja pronta. Mas você não se afastou, inclusive não se afastou emocionalmente e espiritualmente. Aí entra o que Paulo apóstolo escreve na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele que aprendeu com Jesus, havendo feito tudo, ficar firmes. Será que nós fizemos tudo para o entendimento? Fazemos a nossa parte, reconciliarmos-nos. Repare que Jesus não diz, reconcilia-te com teu inimigo. É adversário, aquele que pensa diferente. Somos 7 bilhões de espíritos encarnados, cada um pensa de um jeito. Mas isso não é motivo, como dizia Gandhi, para hostilidade. Diferença de opinião não é motivo para hostilidade. Muito obrigado a vocês que mandaram a sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Agora aqui no bairro de Pirituba, em São Paulo, na capital paulista, o Antônio Carlos. Muito obrigada, Antônio Carlos. Ele diz o seguinte: diante de tanto sofrimento que a gente vê no mundo, a gente acaba se acostumando a ver e ouvir algumas coisas. Mas o que posso fazer para não me tornar uma pessoa totalmente indiferente? Olha, meu irmão Antônio Carlos, parabéns por sua coragem de dizer isso. Porque a gente vai vendo o mundo tão agitado, E com tantas informações, sofrimentos, dores, notícias, e muitas vezes as pessoas ficam realmente indiferentes. Como não ficar diferente? Estudar, refletir e viver o mandamento novo de Jesus. João, o mais novo dos apóstolos, registrou no capítulo 13, versículos 34 e 35 do Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E é a partir deste amor do Cristo que a religião do terceiro milênio abre espaços para que nós aprendamos a nos comover com aqueles que sofrem, a desenvolver esse sentimento de amor e também de caridade, porque caridade é sinônimo de amor. Porque esta Casa Santa nos ensina, por intermédio do seu saudoso proclamador, o irmão Alziro Zaru, que o ser humano foi criado de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Sermos indiferentes, se não praticarmos o bem, não alcançaremos a felicidade de alma. E aí, ao vivermos o novo mandamento, o amar aqueles que nos rodeiam e aqueles que nem conhecemos, como Jesus amou, que é o amor que se compadece, que estende as mãos, é um amor que corrige, é um amor que ensina, é um amor que se importa com todas as pessoas. É isso que Jesus nos ensina. Ao vivermos este amor, nos alçamos à compreensão do ecumenismo dos corações, que o irmão Paiva Neto, no seu blog, no artigo de sua lavra, Globalização da Fraternidade, num dado momento ele diz assim, meu irmão Antônio Carlos: reportamo-nos, então, ao ecumenismo dos corações, aquele que nos convence a não perder tempo com ódios e contendas estéreis, mas a estender a mão aos caídos, pois se comove com a dor, tira a camisa para vestir o nu, contribui com o bálsamo curativo do que se encontra enfermo, protege os órfãos e as viúvas. Como ensina Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8. Quem compreende o alto sentido do ecumenismo dos corações sabe que a educação, com espiritualidade ecumênica, será cada vez mais fundamental para o progresso dos povos, porque ecumenismo é educação aberta à paz. Fechar aspas, eu quero me ater a alguns pontos, irmão Antônio Carlos e todos na audiência, para o combate à indiferença. Viver esse ecumenismo, quem traz ele na alma, não consegue ter dentro de si indiferença, porque de fato se comove com a dor. Por exemplo, os dizimistas da religião divina, que todos os meses trazem o seu dízimo, se comovem com a dor porque sabem que o seu dízimo, inclusive, está auxiliando a ação da religião divina pela vida. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. E a religião divina
todos os dias do ano, no atendimento de 8 da manhã à meia-noite, atendendo pessoas que às vezes estão num desespero e acham que não tem saída, mas buscam na religião divina um amparo e não cometem o suicídio. Todas essas vidas foram salvas por alguém que se comoveu com a dor e trouxe a sua doação. Quando uma diaconisa desta Casa Santa, meu irmão Antônio Carlos, vai para a visita do DAI, que é o Departamento de Assistência Espiritual, a lares, a hospitais, a abrigos de crianças e idosos, nos quais pessoas estão ali enfrentando suas lutas, suas provas. Aí a gente observa que a nossa dor, às vezes, por maior que seja, é diminuta diante da dor de outra pessoa. Essas atividades que a religião divina propõe nos auxiliam a não nos tornarmos indiferentes, a descobrirmos o propósito da nossa vida. E o propósito, diz também o presidente pregador desta casa, que só o bem justifica a existência humana. Concluindo a resposta a você, meu irmão, como não ser uma pessoa indiferente? Militar nas atividades voluntárias da religião divina. Por exemplo, neste sábado, esteja conosco na Igreja Ecumênica mais perto de você, em São Paulo, na Avenida Rue de G, número 848, no bairro do Bom Retiro. Em nome do irmão Paiva Neto, estaremos conduzindo esta cruzada, como os demais missionários desta casa, em nome de seu presidente pregador, conduzirão a reunião da comunhão com Deus. Esteja conosco. Mais uma vez o endereço para você anotar. Em São Paulo, Avenida Rue de G, número 848. Para outros endereços, você pode agora mandar uma mensagem para a nossa central de relacionamento. Código de área é 11 99603 1330. 99603 1330. Muitas são as atividades que a religião divina empreende que nos auxilia a desenvolver esse sentido de caridade, do ecumenismo dos corações. Está aqui a nossa gratidão a você, que nos dá a oportunidade de responder no quadro, nesse momento, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Tá certo, muito obrigada, Antônio Carlos, pela sua pergunta aqui. E a gente também agradece a você que participou com a gente no 11 99 831 8195, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sempre abrindo esse espaço para as suas perguntas constantemente aqui na nossa programação. Nosso agradecimento também ao irmão Emerson Damásio, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e a nossa saudação de paz a todos na audiência e também às emissoras da Boa Vontade também. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.